Boa noite, pessoal que está aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia para aqueles que estão assistindo pelo YouTube. A gente está com mais um encontro do NELF aqui e hoje a gente está recebendo o Sanderson Mulick, do Instituto Federal do Pará, que irá apresentar a palestra intitulada Dados Lógicos e a Revisão de Teorias Lógicas, uma leitura laudaniana. O Sanderson, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, mestrado também pela UFRN, doutorado duplo na UFRN e na RUB, na Universidade de Bochum. Ele foi professor substituto do Departamento de Filosofia da UFRN, do Departamento de Administração da Faculdade de Ciências Empresariais, FACEM, e da Escola Agrícola de Jundiaí. Atualmente, o Sanderson é professor do Instituto Federal do Pará, do campus Marabá, desenvolve pesquisa nas áreas de filosofia da lógica, lógicas não monotônicas, raciocínio revogável e fundamentos da computação. É membro associado do Research Group for Logic in Philosophy and Artificial Intelligence da Universidade de Bochum. E, Sanderson, a gente vai ter mais ou menos 40 minutos para a tua apresentação. E quando eu falo mais ou menos, porque a gente é um pouco flexível, que você pode passar um pouquinho, ou também se faltar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Então, por volta de 40 minutos, e você faz a sua apresentação, e depois, num segundo momento, a gente vai ter por volta também de 20 minutos para a gente discutir as questões sobre a tua apresentação. Tudo bem, Sanderson? Então, eu passo a palavra, então, para o Sanderson. Boa apresentação para todo mundo. Tá, então, primeiro, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite do César, o convite do Ederson. A gente tentou fazer isso ano passado, acabou que não deu. Eu estava vivendo esse limbo aí, que é o fim do doutorado, né? Você está correndo atrás de muita coisa, principalmente de saber o que vai ser da sua vida, né? Mas e agradecer também o pessoal presente aqui, o Jonas, faz um tempo já que eu não vejo o Jonas, então é um prazer poder discutir tudo isso aqui. Vou só abrir aqui a apresentação. Vocês estão vendo, né? Sim, a gente está vendo, Sanderson. Tá bom. Perfeito. Tá. Então, esse trabalho sai da minha tese de doutorado, tá? É um dos capítulos que foi publicado e que saiu numa edição especial da Principia, e é esse artigo aqui, tá? Lá no artigo vai ter algumas coisas diferentes, vai ter algumas coisas apresentadas de um modo um pouco diferente, tá? Porque a gente acaba mudando um pouco, né, a nossa visão das questões e tudo mais. Mas a essência está lá, e é claro, se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, está aqui o meu e-mail, tá? Se quiser discutir essas ideias, estou sempre aberto, tá? Estou sempre disponível para isso. Tá? Mas o título da palestra é Dados Lógicos e a Revisão de Teorias Lógicas, uma leitura laudaniana. Tá? A ideia aqui é usar um pouco das ferramentas da filosofia da ciência para pensar esse problema, que seria a revisão de teorias lógicas. Tá? Em particular, eu vou estar usando uma determinada visão do Lauda, né, do Lewis Lauda, sobre como os desacordos na ciência ocorrem. Né? Então, a ideia é pensar os desacordos na ciência de forma análoga, né, aos desacordos na lógica. Tá? Então, tudo isso vai estar... A gente vai seguir aqui um certo roteiro, tá? Mas eu vou fazer uma introdução breve, depois eu vou falar um pouco sobre os dados lógicos, ou como que a gente pode caracterizar isso de um modo que seja pelo menos coerente, tá? Com a prática dos lógicos. Tá? Em toda essa fala, eu vou estar tomando mais uma posição descritiva, tá? Do que exatamente tentando tomar posições mais... um pouco mais normativas, né, sobre essas questões. Depois eu vou falar um pouco, tá, em breve, assim, sobre Lewis Lauda e como que as ideias do Lewis Lauda nos ajudam a repensar
o processo de revisão das teorias lógicas, sobretudo o processo de desacordo, tá, entre lógicas rivais ou entre teorias lógicas rivais. E aí eu falo de algumas consequências que eu acho interessante, tá? Mas tudo isso aqui é proposto, tá, como um esboço, né, como uma espécie de exercício, né? Eu coloco isso aqui no artigo, um exercício anti-excepcionalista, porque eu vejo como um projeto de pesquisa do qual eu gostaria de trabalhar, né, algumas lacunas e gostaria de dar continuidade a alguns pontos que eu acho que são fecundos assim, para a discussão sobre anti-excepcionalismo. Tá? Mas vamos começar, então. Para quem eu acho que todo mundo aqui, né, já está um pouco familiarizado, né, com essa posição, mas o anti-excepcionalismo lógico, essa posição na filosofia da lógica, essa tese na filosofia da lógica, de que a lógica não é uma exceção dentre as ciências. Né? Então, isso surge como uma reação à visão tradicional, né, de que a lógica seria alguma coisa que está à parte, né? A lógica seria alguma coisa que está ortogonal às ciências duras, né? Isso porque as ciências duras seriam uma forma de conhecimento sintético, né? As ciências duras não são analíticas, né? As ciências duras têm um modo de escolha de teorias diferente, né? E a lógica não, a lógica seria uma coisa que está mais, né, ligado ao conhecimento analítico, né? E, portanto, ela estaria ali, né, de um ponto oposto ao das ciências. Né? Então, o excepcionalismo lógico, né, vai dizer que a lógica é uma exceção, né, a lógica é uma coisa diferente das ciências, né, duras, e o anti-excepcionalismo lógico surge para propor o oposto, né, para dizer, olha, não, a lógica é tão ciência, né, vamos dizer assim, é tão ciência quanto as ciências. Né? Então, essa posição tem várias raízes, tá? A gente pode contar essa história de vários modos distintos, tá? Mas surge naturalmente, né, em uma série de posições naturalistas que a gente encontra ao longo, né, da história e da filosofia da lógica, que remonta, sei lá, a gente pode remontar a Bolzano, a Russell, a Peirce, né, a Quine, Putnam, Routley, Bueno, Otávio Bueno, um pouco mais, né, recente, tá? Ainda há outros autores que a gente pode colocar aqui, que se conecta, por exemplo, com a tradição do chamado empirismo matemático, tá? Mas a ideia é que o termo, a gente começa a falar de anti-excepcionalismo depois desse termo ter sido cunhado, né, por Timothy Williamson, nesse livro de 2013, que é o Modal Logic as Metaphysics, né? Então, a ideia do Williamson é fazer filosofia de uma forma abdutiva, né, de utilizar os métodos da ciência na filosofia, tá? E então a proposta do Williamson é um programa geral, né, de metafilosofia, né, e de fazer filosofia usando os métodos abdutivos. E nesse livro, né, no Modal Logic of Metaphysics, né, o Williamson vai dizer, olha, os metafísicos já deram esse passo, né, os metafísicos tiraram a metafísica daqui do lugar de exceção e agora também ela está lá dentre as ciências e agora chegou a hora de fazer a mesma coisa com a lógica. Então, isso seria mais ou menos a proposta do anti-excepcionalismo lógico, né? E sobretudo, nessa visão, né, que o Williamson propõe. Tá? Então, é nessa esteira que a gente vai estar discutindo. Tá? O que eu vou estar apresentando vai estar ligado a uma determinada visão do anti-excepcionalismo lógico. Tá? Essa é a tese principal, né? A gente pode tornar isso mais preciso de várias formas, né? Algumas pessoas vão dizer assim, se a lógica não é uma exceção dentre as ciências, então a lógica também não é analítica, então a gente pode usar procedimentos abdutivos, ferramentas abdutivas para escolher teorias lógicas, então, né, o ferramentário que a gente utiliza nas ciências pode ser aplicado também à lógica. Tá? Então, vai haver uma certa discussão sobre o conjunto de teses, né, que melhor caracteriza o anti-excepcionalismo lógico, tá? Mas hoje eu vou estar preocupado com uma tese particular, tá? Que é a ideia de que as teorias lógicas e as teorias científicas são similares em seu status epistêmico,
e ou metodológico. Na verdade, hoje eu vou estar mais preocupado com essa semelhança do ponto de vista metodológico, né? Então, as teorias lógicas e as teorias científicas são similares no status da sua forma metodológica, né? Na sua forma de produzir teorias, na sua forma de produzir o conhecimento que elas produzem. Tá? Então, para isso, tá, eu vou retomar aqui uma determinada visão de Andrew Aberdeen e Stephen Reed, nesse artigo da década de 90, tá, em que esse é um artigo muito interessante, em que eles trabalham justamente essa visão, essa proximidade entre as teorias lógicas e as teorias científicas, trabalham também o uso, né, de ferramentas conceituais da filosofia da ciência dentro da lógica, tá, e tudo isso antes de a gente começar a falar de anti-excepcionalismo lógico. Tá? Então, é um artigo muito, que eu, pelo menos, considero muito importante para essa tradição. Tá? Mas lá ele diz assim, olha, as teorias científicas têm um determinado método, né, de funcionamento, em que você tem lá dados, né, que podem vir, que vão ser colhidos de diferentes modos, e depois esses dados vão, né, são alimentados num determinado sistema formal a partir, né, de um esquema de tradução. E as teorias lógicas são semelhantes também, né? Porque nós também traduzimos esses dados, né? Nós pegamos lá um conjunto de dados, utilizamos um certo esquema de análise sintática, né? Porque no fim a gente vai ter lá um conjunto de sentenças e essas coisas alimentam os sistemas formais. Né? Então, existe um método semelhante entre essas duas coisas, tá? Mas, né, a grande pergunta, né, e aqui a gente vai um pouco além da ideia de só ter um esquema de tradução, ou só ter um esquema de análise sintática, a gente vai falar de uma metodologia de um modo geral, tá? Mas a grande pergunta, né, que todo mundo vai se fazer é dizer, beleza, então o que é os dados, né, no caso da lógica? Tá? Então, para falar dos dados, né, essa questão dos dados vai ser tratada de um modo muito peculiar, né, pelo anti-excepcionalismo lógico. Né? Existe uma visão que a gente pode dizer que é tradicional, que é bem difundida entre os anti-excepcionalistas. Tá? E essa visão aparece já nesse artigo, né, do Riordan, de 2017, um artigo seminal dessa discussão. Diz, olha, a evidência, né, para uma teoria lógica pode vir de fontes muito diferentes, né, desde intuições sobre a validade, sobre a modalidade dialética, né, desde teorias matemáticas e da própria prática, até, né, da psicologia do raciocínio, né, das normas de racionalidade e assim por diante. Quer dizer, os dados lógicos são coisas muito difusas, né, uma gama de coisas, né, que nós utilizamos ali para formular, né, as nossas teorias, e não só isso, né, nós usamos esses dados para confrontar, né, certos princípios lógicos. Esses dados vão ser colhidos de diversos meios, né, e vamos confrontá-los com nossos princípios lógicos. Né. Pelo menos assim, né, a forma usual que a prática, né, os debates na filosofia da lógica vão ocorrer. Tá? Vocês estão aí ainda, gente? Eu fico em silêncio, aí eu fico perguntando se caiu a internet. Mas... Caiu não, Sandro, está ótimo, a gente está ouvindo. Beleza. Então, os dados lógicos podem ser situações epistêmicas, fenômenos físicos, fenômenos linguísticos, objetos matemáticos, intuições sobre validade, fenômenos semânticos, informação, fatos lógicos, né? Uma infinidade de coisas aí. E na história da lógica, nós encontramos inúmeros casos de revisão lógica com base no conflito entre determinados princípios lógicos e algum desses dados. Na verdade, a gente pode até pegar uma classe de lógicas e encontrar a mesma uma motivação para uma classe de lógica utilizando cada um desses dados aqui. Né? Eu estava pensando esses dias no caso das lógicas multivaloradas, né? E as lógicas multivaloradas conseguem utilizar quase todos esses dados assim para dizer, olha, nós temos que ir além da bivalência, tá? Não é bom estar nesse terreno aqui bivalente, seria bom ter 3 valores ou mais. E a gente encontra diversos, né, argumentos com base em diversos dados, né, para revisar a bivalência de um modo geral. Né? Então, os dados lógicos são difusos,
Tá? Então, eu estou tomando aqui a visão mesmo do anti-excepcionalismo, e olha, os dados lógicos são uma coisa ampla e difusa, tá? Já espero mostrar que eles também são subdeterminados, tá? E parece ser, né, coerente com as práticas dos lógicos que, né, esses dados são muitas coisas. Tá? Depois tem uma certa consequência, né, dessa natureza difusa dos dados lógicos, que eu vou trabalhar um pouco no artigo também, que é o fato de que os princípios lógicos também acabam sendo ambiguamente interpretados devido a essa natureza difusa dos dados lógicos, né? Então, os princípios lógicos acabam expressando, né, diversos domínios, né, da nossa experiência, né, a gente pode dizer assim, e eles podem expressar o comportamento de fenômenos físicos, né, e a gente pode ter um determinado tipo de proposta de revisão lógica com base no determinado dado que foi colhido a partir de um fenômeno físico, né, o exemplo seria a lógica quântica ou as lógicas quânticas, né. Esses princípios lógicos podem ser regras que guiam a gente em diferentes situações inferenciais, né? Aqui eu coloquei dois exemplos, seriam as lógicas não monotônicas, né? que ajudam, né, os agentes a raciocinar de um modo mais, principalmente com informação conflituosa. As LFIs da evidência, né? Tem outros exemplos que podem ser colocados aqui. E eles podem ainda expressar princípios metafísicos e caracterizar estruturas fundamentais da realidade, né? E coloquei aqui a lógica trivalorada do Lukashevich, tá? O Lukashevich tem uma motivação que está muito ligada a esses princípios metafísicos e a lógica LP, tá? Acho que tem outros exemplos que podem entrar aqui, mas o ponto é que essa natureza difusa, né, vai sempre permitir, dos dados, vai permitir que os princípios lógicos sejam interpretados de diferentes maneiras, né, sobre domínios diferentes, né, da nossa experiência. Tá? Então, isso às vezes faz com que, né, nós interpretemos os princípios lógicos de maneiras completamente distintas, né? E a grande questão que eu vou estar explorando aqui é como isso afeta os desacordos lógicos, né? Como essa ambiguidade, né? Como esse caráter difuso dos dados lógicos, como essa subdeterminação afeta os desacordos lógicos e o processo de revisão de teorias lógicas. Tá? Então, a ideia hoje é propor um certo framework que mostra, né, como que esse processo, como que esses desacordos ocorrem em função dessas ambiguidades e qual é o processo de revisão resultante, né, dentro das teorias lógicas. Okay? Mas para isso preciso falar antes um pouco do Larry Laudan. Tá? Então, o Larry Laudan é um dos grandes filósofos da ciência. Ele morreu, faleceu ano passado, né? Descobri isso recentemente também, preparando essa palestra. Mas ele escreve esse livro, tá? Talvez na década de 60, não lembro agora o ano correto, mas nesse livro, Science and Values, tá? O Larry Laudan quer expurgar o Thomas Kuhn, né? Assim, expurgar pelo menos a influência do Thomas Kuhn no debate sobre a filosofia da ciência, e dizer assim, olha, está todo mundo acreditando demais no Thomas Kuhn e na irracionalidade, não sei o quê, e não é só isso, não. Tá? E aí, nesse livro, ele propõe, né, o que seria um modelo, tá, para os desacordos na ciência. Tá? E como forma de mostrar, né, que os debates, no fim, não são irracionais, né, da forma como o Thomas Kuhn mostra. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão, mas o que eu vou estar mais interessado aqui é em como Larry Laudan esboça, como ele propõe, tá, os modos como ocorrem as discordâncias na ciência, os desacordos na ciência. Tá? Então, a ideia do Laudan é que existem 3 níveis, tá, de desacordos entre teorias científicas. O primeiro seria o nível factual, tá, em que está lá todos os tipos de afirmações sobre a realidade, incluindo observações sobre entidades teóricas, tá, ou não observacionais, ou não observáveis.
né? Então, aqui nos debates factuais, a gente está discutindo sobre os dados, né? E fazendo afirmações sobre essas coisas. Depois tem um nível metodológico, tá? Em que há as considerações sobre o melhor método para explorar e explicar os dados relevantes, né? Então, o nível factual vai ser guia o nível metodológico, né? Então, o nível metodológico vai sempre guiar, produzir ferramentas, né? Ou determinar quais são as restrições, quais são as condições que nós devemos atender, né? Para estudar um determinado fenômeno, para estudar um determinado conjunto de entidades. E tem o nível axiológico, que seria um conjunto de objetivos cognitivos, ou um conjunto de objetivos epistêmicos. Tá? Então, a ideia, tá, é ter tudo isso vai estar dentro do que ele chama de modelo reticulado, tá? Então, em que aqui a axiologia, né, aqui os objetivos cognitivos vão sempre guiar a metodologia, né? Elas têm que os objetivos epistêmicos devem concordar com os fatos e com a metodologia. E, no fim das contas, né, os desacordos científicos, apesar de ocorrer em níveis distintos, eles estão sempre entrelaçados. Tá? Então, as discordâncias sobre os fatos podem ter consequências metodológicas, mas repensar também, por exemplo, os nossos objetivos epistêmicos pode também nos fazer repensar os fatos, né? Pode nos fazer repensar os dados. Tá? Então, existe uma interdependência entre essas três coisas, tá? E o laudo ainda vai dizer que algumas, né, podem, inclusive, esses níveis podem estar subdeterminados uns pelos outros. Tá? Então, no fim das contas, esses três níveis, apesar de distintos, eles se entrelaçam, tá? E existe uma interdependência entre eles. Então, a ideia é pensar o processo de revisão aqui das teorias lógicas de um modo semelhante ao que está acontecendo aqui, tá? De um modo análogo ao que está acontecendo aqui no modelo do Lauder. Tá? Então, para isso, eu vou fazer uso de uma concepção de teoria lógica, tá? Que vai além da ideia inferencial, né? Das teorias lógicas, além da definição inferencial de teorias lógicas. Essa noção de teoria lógica tem uma certa raiz, por exemplo, nos trabalhos do Michael Resnick, depois do Taggart, e por último do Aberdeen e no Stephen Reed. Eles comparam, né? Eles retomam essa noção de teoria lógica que aparece no Resnick. Tá? Então, no artigo, eu vou chamar essa noção de teoria lógica de concepção descritiva, tá? De teoria lógica. Tá? E aí é descritiva porque eu estou mais interessado nos processos, né? E pensar as teorias e pensar os sistemas lógicos dentro de uma tradição, né? Dentro de uma perspectiva histórica, do que exatamente comparar elas de um ponto de vista puramente inferencial. Né? Então, quando a gente fala em teorias lógicas, a gente pensa sempre na teoria lógica, é o feixe dedutivo de uma certa noção de consequência, né? Inclusive, por exemplo, os modelos, né, metalinguísticos, né, o modelo do Williamson vai comparar teorias lógicas desse modo, né? Pega o feixe dedutivo e aí a gente vê, né, o que dá, qual é a teoria que melhor representa um determinado critério epistêmico. Então, aqui eu quero tomar, né, as teorias lógicas de um modo não só olhando para o caráter da validade, mas também para o caráter representacional das teorias lógicas. Tá? Então, nesse sentido, a teoria lógica vai ser esse conjunto de coisas que tem uma sintaxe, uma semântica, vai ter sistemas lógicos, uma metateoria, uma metodologia e um propósito inferencial, um objetivo inferencial ou um alvo inferencial. Tá? No original, aí tem umas traduções aqui minhas que não sei se ficaram muito boas, mas é inferential goal. Tá? Então, o que seria o propósito inferencial? Poderia ser raciocinar com teorias contraditórias, preservar a verdade, a demonstrabilidade,
tá? Tudo aquilo que define, né, a noção de validade, tudo aquilo que vai ser relevante para definir a noção de validade, vai ser o propósito inferencial. Tá? O resto aqui permanece da forma usual, mas aqui a metodologia vai ser exatamente a metodologia no sentido do laudo, né, de um conjunto de princípios, de um conjunto de restrições, de um conjunto de critérios que nos ajudam a um determinado propósito. Tá? Então, a teoria lógica vai ter um aparato inferencial, tá? Que vai ser a sintaxe, a semântica e a metateoria, e um aparato representacional. Tá? Então, esse também é um ponto que eu acredito que seja interessante do artigo, que é trabalhar esse aspecto representacional, né, que acaba não sendo trabalhado, né, nesses outros autores. Tá? Então, o objetivo da metodologia aqui vai ser estabelecer restrições sintáticas, semânticas e metateóricas para garantir o propósito inferencial da teoria lógica. Né? Então, o propósito inferencial vai dizer assim, olha, eu gostaria, né, de que a gente não trivializasse toda vez que encontrasse uma contradição, toda vez que a gente encontrasse teorias contraditórias. Né? Então, esse vai ser o nosso propósito inferencial. Né? Então, a teoria lógica agora vai se desenvolver, né? A metodologia agora vai determinar o que a gente precisa, né, para que isso ocorra, né, para atender essa exigência do propósito inferencial. Né? Então, a metodologia vai determinar... Vocês estão aí ainda? Eu fico recebendo e-mails aqui. Sim, estamos aqui. Tá, legal. Então, o propósito inferencial vai iniciar a discussão, vai determinar qual é a noção de validade que a gente está interessado, e a metodologia vai dizer, beleza, então, para essa noção de validade, a gente tem que produzir sistemas assim, assim e assado. Então, o propósito inferencial determina o propósito cognitivo da teoria e seleciona os dados relevantes. Então, o que acontece, né? Em geral, esse propósito inferencial, né, ele vai surgir a partir de um dado anômalo para a teoria de referência. Né? Ou seja, a teoria de referência que nós temos é a lógica clássica, né? A teoria clássica. Então, as lógicas não clássicas vai nascer, em geral, né, é claro, não vou dizer todas, né, mas as lógicas não clássicas vão nascer desse esforço de acomodar esse dado anômalo que a teoria de referência não consegue dar conta. Né? Então, disso vai nascer, né, um objetivo inferencial, né, que pode ser, né, repito, pode ser preservar a verdade, pode ser inclusive preservar a verdade e mais outras coisas, né? Pode ser preservar a demonstrabilidade, pode ser uma série, né? Pode ser tudo aquilo que nós utilizamos para definir a noção de validade. Tá? Então, isso vai ser o propósito inferencial. A metodologia vai estabelecer um conjunto de critérios necessários para produzir os melhores sistemas formais, né, que vão acomodar esses dados anômalos que a teoria de referência não consegue dar conta, não consegue expressar, né, não consegue explicar. Tá? Então, a ideia aqui é que diferentes metodologias e propostas inferenciais produzem diferentes teorias lógicas e tradições de pesquisa, né, porque, no fim, esses propósitos diferenciais vão se proliferar de acordo com os dados anômalos. Né? Já a gente vai ver que as metodologias também se proliferam a partir da noção de dado relevante. E as teorias lógicas buscam um estado de equilíbrio reflexivo, né, entre seus aparatos inferenciais e representacionais. Né? Então, no fim, as teorias lógicas vão estar buscando, né, fazer com que os aparatos inferenciais, né, entrem sempre em acordo com os aparatos representacionais. Então, com o propósito inferencial, com a metodologia. Então, os diferentes modos de realizar o propósito inferencial dá origem a diferentes metodologias e tradições de pesquisa em torno de um mesmo objetivo. Tá? E uma tradição pode concordar sobre o mesmo propósito inferencial, né? A gente pode concordar, por exemplo, de que nós temos que, na verdade, seria melhor se a gente preservasse a demonstrabilidade, né?
ou seria melhor que a gente não trivializasse, né, para continuar nesse exemplo, não trivializasse quando fosse lidar com teorias contraditórias. A gente pode concordar sobre isso, mas sobre esse propósito inferencial, mas ainda discordar sobre as restrições metodológicas necessárias, ou até mesmo a noção de dado relevante, né? Então, eu posso dizer assim, olha, eu acho que, na verdade, a gente precisaria de uma conjunção com essas características, e outra pessoa, né, vai dizer, não, a gente precisa de essa conjunção aqui, né? Ou eu posso dizer assim, olha, o dado relevante para esse propósito inferencial é a noção, sei lá, de informação, né, que está muito popular hoje, né, a noção de informação, e a outra pessoa, outra tradição pode discordar disso, que não, eu acho que a noção de dado relevante seria outra, tá? Então, o que acontece aqui no fim das contas é que nós estamos sempre buscando uma concepção de dado lógico relevante, pode ser ontológico, informacional, semântico, né? A gente pode discordar sobre isso, mas uma vez fixa, a gente pode determinar uma interpretação das constantes lógicas relevantes e suas restrições, né? A gente precisa de uma negação verofuncional, de uma semântica bivalente, a gente precisa de condicionais contrafactuais, né? E determinar princípios metodológicos, né? Como a expressividade, a adequação aos dados, rejeitar ou preservar a lógica clássica, né? E, no fim, a ideia é que a gente vá produzindo sistemas lógicos adequados, né? Esse equilíbrio reflexivo está sempre buscando produzir sistemas lógicos adequados para essas restrições que a gente está buscando aqui, né? No fim das contas, as metodologias também vão proliferar, né? Porque a gente pode discutir sobre a noção de dado lógico relevante, a gente pode discutir sobre a interpretação correta das constantes lógicas, né? Então, um exemplo que eu exploro no artigo é o debate sobre paraconsistência, tá? Só para voltar aqui, então, o que está acontecendo é algo semelhante, tá, ao que ocorre no modelo reticulado de Lauda, tá? Então, aqui a gente tem os nossos propósitos inferenciais, né? Isso aqui vai guiar a metodologia, né? Mas a noção de dado, a gente pode discordar sobre a noção de dado, dizer, olha, eu acho que o dado relevante não é semântico, eu acho que o dado relevante é ontológico. Então, e isso refletir sobre, né, nossos propósitos inferenciais, sobre a metodologia, tá? Então, é um tipo de desacordo, né, semelhante ao que está acontecendo no modelo reticulado de Lauda, tá? No artigo eu dou um exemplo, né, que eu acho interessante, pelo menos, que seria de como que isso serve para pensar o papel dos dados, né, nas teorias lógicas, né? E aí eu exploro o caso das teorias paraconsistentes, né? Seria interessante ver como que isso ocorre também em outras teorias, né? Esse é o único caso que eu explorei mesmo das teorias paraconsistentes, mas a ideia, então, é que os paraconsistentistas concordam sobre o propósito inferencial, né? Que seria evitar a trivialidade na ocorrência de contradições, né? Eles concordam, por exemplo, que as teorias paraconsistentes são independentes da existência de contradições verdadeiras, quer dizer, as teorias paraconsistentes são igualmente coerentes com ou sem a hipótese da existência de contradições verdadeiras, né? Isso seria também um exemplo, né, de subdeterminação, né, presente ali, né? Os dados relevantes não conseguem nos ajudar a decidir qual é a melhor hipótese, né? Se é melhor né, se é melhor assumir a existência de contradições verdadeiras ou não. E os paraconsistentistas discordam sobre, né, dentro desse framework, né, os paraconsistentistas vão estar discordando sobre que tipo de dado, né, no fim das contas, são as contradições e o tipo de explicação, né, que elas fornecem. Tá? Então, a gente pode traçar essas diferentes visões, né, sobre as contradições, por exemplo, a visão epistêmica, né, em vários autores, a visão semântica, quer dizer, as contradições são fenômenos epistêmicos, as contradições são fenômenos semânticos, as contradições são o fenômeno ontológico, deve ser vista como algo informacional, cada uma vai ter uma determinada vantagem, né? Por exemplo, nesse artigo do Vanzen e do Odintsov, eles vão dizer que
isso aqui, né, recebe uma motivação intuitiva se nós interpretarmos, né, os dados como uma informação, né, os dados relevantes como informação, né, como informacionais. Tá? Então, isso seria interessante para eles, porque agora a paraconsistência pode ser motivada independentemente dos comprometimentos epistemológicos ou ontológicos. Tá? E aqui a gente pode pensar também naquele mesmo esquema, né? Nesse mesmo caminho aqui. Né? Se nós interpretarmos isso aqui do ponto de vista informacional, então a gente precisa de uma determinada interpretação para negação, por exemplo. Nesse artigo, a Wanzing e o Dintzler estão falando do caso das lógicas conexivas e de como é necessário a ideia de negação como cancelamento. Depois tem esse artigo também do Carnielli, né, e do Abílio, em que eles defendem as contradições como sendo, né, um tipo de dado epistêmico, e aí as contradições não têm nenhuma ocorrência espaço-temporal, nem são objetos matemáticos, né, mas nós raciocinamos, né, na presença dessas coisas. E tem uma visão também, né, do Edwin Marsh, né, de que a paraconsistência semântica, né, permite, né, gaps e gluts sem comprometimentos metafísicos. Né? Então, nós podemos olhar para o mesmo conjunto de dados de diferentes modos, né, e isso prolifera diferentes metodologias, né, de acordo com esse esquema, né, dessa visão laudaniana. Né? A gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, como o debate sobre vagueza, né? Em que as sentenças vagas vão ser representadas tanto como valores de verdades gap ou valores de verdades gluts, né? E isso dá origem a diferentes tradições ou a tradições opostas, né? Mas o dado relevante, né, não é suficiente para nos fazer decidir qual é a melhor metodologia, né, no fim das contas. Então, isso seria o papel dos dados nas teorias paraconsistentes. Tá? Eu acho também que pensar, né, dentro desse modelo do Loudon tem uma outra vantagem, tá? Que seria pensar a dimensão metodológica, pelo menos a dimensão representacional dessas coisas. Vocês estão aí? Só para... Sim, estamos aqui, Sanderson. Tá tudo obrigado. bem. Você não caiu em nenhum momento. Tá ótimo. Obrigado, internet. É melhor agradecer agora não, né? Vai que... Mas, enfim, a pergunta aqui seria, se as contradições são dados difusos, né, ou subdeterminados, como saber, tá, se o conjunto relevante de dados, né, se o conjunto relevante de explanans está sendo explicado pelas diferentes teorias paraconsistentes, né? Esse é um debate, né, também que ocorre na filosofia da ciência. Como saber que nós estamos, né, minerando, né? Como saber que nós estamos explicando, né, o mesmo conjunto de dados, o mesmo conjunto de explanans. Né? Então, isso vai dar origem, né, a um outro debate, tá? Que vai ser entre eu chamei, né, de pluralismo metodológico e monismo metodológico, mas a ideia é que, não sei se é a melhor expressão, mas a ideia é que há um debate normativo, né, em uma das opções vai dizer, olha, um dos lados vai dizer metodologias diferentes produzem perspectivas diferentes sobre os mesmos dados, né? E elas representam modos distintos de explorar o mesmo conjunto de dados, né? Então, o pluralista metodológico vai dizer, não, continua fazendo aí diferentes teorias paraconsistentes, diferentes metodologias, porque no fim a gente está falando a mesma coisa e está lançando novas luzes sobre o mesmo conjunto de dados, mas tem o monista metodológico, né, que vai dizer que há uma metodologia correta para explorar e explicar os dados relevantes. Tá? Então, a gente pode colocar certos autores aí desses dois lados, né? Isso se reflete nos escritos, né, da Costa, do Battens, né, do Carnielli, do John Marcos, né, de que, de fato, eles não têm lá eles têm uma posição mais ampla, né, ou mais aberta, no sentido de dizer, olha, essas outras teorias, essas outras metodologias, né,
para a produção de teorias paraconsistentes também são interessantes, né? Enquanto há autores, sim, né, que parecem ter uma posição mais monista nesse sentido, de dizer, olha, eu acho, né, que as teorias paraconsistentes relevantes deveriam ter essa negação, esse tipo de negação e essa semântica, né, deveriam também tomar essa noção de dado como relevante, né? Então, essa visão, né, do Lauda nos permite mapear essa dimensão metodológica que ocorre nesses debates. Tá? Eu acho que também nos permite ter uma certa consequência para a dimensão representacional dentro desse contexto, e que seria essa classificação entre paraconsistentistas fracos e fortes, né? Essa é uma classificação que é até um pouco antiga, né? Mas eu acho que vale aqui para explorar. Então, os paraconsistentistas fracos seriam aqueles que dizem que as contradições são dados de um tipo linguístico, né? E elas representam situações que nascem de nossas práticas referenciais, mas não expressam nada de fundamental, né? Elas não carve at the joint, né? Elas não expressam nada de fundamental. E os paraconsistentistas fortes, né, são aqueles que dizem, olha, as contradições espelham sim aspectos do mundo real e elas apresentam mais do que fenômenos linguísticos acidentais, e dentro deles teriam aqueles, né, que dizem, olha, as contradições expressam algo sim de fundamental sobre a realidade, e algumas das nossas melhores descrições da realidade, na verdade, são inconsistentes. Isso também já está esboçado, por exemplo, no Doubt Truth to be a Liar, The Priest, mas teria autores que sim, né, que vão estar dentro desse campo, dentro desse outro campo aqui também, como paraconsistentista fraco e forte. Tá? Então, a ideia aqui era que esse framework do Lauda, no fim, nos permite pensar essa dimensão metodológica, essa dimensão representacional e mapear esses debates, né, em termos dos dados, né, que esses autores, da noção de dados que esses autores se comprometem. Né? Então, só para resumir, a ideia é que eu espero ter mostrado, né, que a subdeterminação dos dados desempenha um papel importante no processo de revisão de teorias lógicas, em especial na metodologia, né, dessas teorias, em como as metodologias vão proliferar, como elas vão florescer à luz, né, desse debate. A visão laudaniana sobre o processo de desacordo entre teorias científicas nos ajuda a entender o processo de desacordo entre teorias lógicas. Né? Acredito que dá para traçar essa analogia, né? Embora a visão de desacordo do Lauda, né, vai ser eu não vou dizer criticada, né, mas alguns autores vão mostrar algumas lacunas, né? E, sob essa perspectiva, a revisão de teorias lógicas pode ser entendida como o esforço de representar adequadamente um conjunto de dados relevantes com base em um conjunto de princípios metodológicos. Então, essas tradições se desenvolvem, né, a partir de uma determinada metodologia, tomando certos compromissos, e as teorias lógicas são revisadas dentro de tradições de pesquisa que se desenvolvem à luz de seus critérios epistêmicos prediletos. Né? No fim, essas teorias vão se desenvolver sendo guiadas por certos compromissos, né, epistêmicos que vão além da dimensão inferencial, né, que vão além da comparação, né, além da noção de validade. Ok? É isso que eu tenho para falar hoje. Não sei quanto tempo eu tomei aqui, mas é isso. Obrigado. Tá ótimo, Sanderson. Passou um pouquinho, mas como eu disse no começo, a gente tem uma certa flexibilidade. Eu olhei a numeração dos seus slides e eu falei, eu acho que é melhor eu não interromper, deixar o fluxo, que está legal, que está bacana. Então, por isso que eu não te interrompi, para não atrapalhar a tua linha de raciocínio, porque estava dentro. Bom, obrigado, excelente palestra, Sanderson, muito boa. Vários temas interessantes, muito instigante. Agora, então, para finalizar, né, para a gente ir para o nosso segundo e último bloco aqui, a gente vai para a sessão de questões, que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho com você, tirar as dúvidas. Então, a gente abre esse espaço para
dúvidas, críticas, sugestões, enfim, esclarecimentos. E a gente vai organizar a fila aproveitando desse recurso que o Meet tem de levantar a mão. Mas, claro, se vocês quiserem escrever no chat aqui, eu posso olhar também, se vocês, tanto a inscrição quanto a pergunta. Se você não puder usar o microfone, quiser preferir fazer a pergunta para o Sanderson escrita, a gente pode ler aqui também, sem problema. O importante é não deixar passar a oportunidade. Bom, então, a partir de agora, aberta as questões, dúvidas, sugestões, etc. Fiquem à vontade, gente. O César levantou a mão, então o César está com a palavra. Legal, obrigado, Edson. Obrigado pela apresentação, Sanderson. Achei muito esclarecedora, assim, gostei demais. Inclusive, já fui lá no Google, procurei o teu artigo, né, e baixei para ler amanhã, né, porque eu acho que vai ajudar muito no que eu estou fazendo agora, né, e na apresentação que eu vou fazer na semana que vem, né, que também tem a ver com isso que tu apresentas, mas, assim, é uma postura diametralmente oposta, assim, você está querendo tratar as lógicas como representacionais, né, teorias representacionais. Você até destacou, né, que é um aspecto positivo do teu artigo, que tu vai mais a fundo nessa ideia de que a lógica é representacional, né? Não considera a teoria apenas lá como o fecho da relação de consequência lógica, né? Enfim, tá. Legal isso, né? Então, a minha pergunta para ti, o que me deixou mais curioso é entender um pouco melhor essa questão dos dados, né, que as teorias lógicas representam. Tu trouxeste lá do Yortland, né, aquela ideia dos dados lá e tal, e uma multiplicidade de origens para os dados, né? Os dados podem vir de muitas origens diferentes. E os dados não determinam completamente a teoria, né? Mas é a questão que eu fiquei pensando assim. Ok, a gente tem a questão da subdeterminação em geral, né? Mesmo que a gente pegue todo o conjunto de todos os dados, né, existentes, a gente não vai conseguir determinar uma teoria, tá? Mas eu me pergunto também se não acontece com as teorias lógicas de cada teoria ou de diferentes teorias estarem olhando para setores diferentes dos dados, né, considerando essa multiplicidade de fontes, né? Então eu te pergunto assim, o que você pensa que ocorre? Tá? É uma questão de que assim, cada teoria lógica deveria dar conta de todos os dados ou do maior número de dados, né? Seria assim tipo uma obrigação epistêmica, né, dos teóricos em lógica de fazer teorias que dessem conta da maior parte dos dados, ou existe uma certa liberdade para fazer um recorte de um determinado domínio, considerar apenas algumas fontes, dizendo, a minha teoria não vai tratar de outras coisas, eu trato só de um recorte, né? Sei lá, a ideia é essa, assim, né? Seria legítimo esse movimento de eu pegar uma teoria e dizer, não, ela vai tratar só disso, eu estou dando atenção para esses dados, vou esquecer o resto, né? O que você acha? Tá, obrigado. Pois é, eu às vezes leio, eu leio o seu artigo, né, sobre as teorias ameliorativas, né, ou a melhor, esqueci agora o termo, né. E aí, às vezes eu acho que eu concordo com você, com o Jonas, e às vezes eu acho que eu discordo também. E aí, mas com relação às teorias lógicas, eu não sei se elas têm que ser geral o suficiente para tratar de toda essa dimensão, né, de todo esse conjunto de dados, né? Mas que elas, dentro desse modelo, elas podem sim restringir e dizer, olha, eu gostaria de tratar só esse dado, inclusive porque uma pode dizer, né, uma dimensão metodológica pode dizer, olha, eu acho que esses dados aqui são mais relevantes do que outros, né? E no fim das contas, o debate vai se colocar também dentro desse nível, né? Como eu coloquei lá. Mas eu não acho que as teorias lógicas, dentro desse modelo, precisem falar de todos os dados de um modo geral. Eu falei aqui dos dados de um modo geral para ser um pouco coerente com a prática dos lógicos e com a visão antecepcionalista, né? Mas é possível também, né, jogar fora o dado que você não gosta, né? Vamos dizer assim, né? Como alguns autores fazem, eu acho que a gente deveria tratar só disso aqui, mas
Aí o desafio para mim é como, né, porque o Loudon também vai ter ainda uma dimensão instrumentalista para tudo isso, né? E aí seria como conjugar esses dois pontos, né, esse lado representacional e ao mesmo tempo um certo tipo de instrumentalismo, né? Esse é um ponto que eu ainda pretendo sentar para pensar um pouco mais, né? Mas a ideia é que o Loudon também vai dizer, olha, no fim das contas, essas pessoas estão mais preocupadas com certos objetivos, né, cognitivos, objetivos epistêmicos, do que exatamente com tomar alguma posição maior sobre a natureza desses dados, né? Então, eu acho que aí vai dar um certo espaço, né, para tratar esses dados, não de um ponto de vista muito realista, né, vamos dizer assim. Tá? Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, legal responder. Eu acho que a gente está concordando até. Porque assim, eu posso resumir a tua fala dizendo assim, que na verdade, talvez, né, sejam os objetivos cognitivos ali que vão determinar ou autorizar um recorte dos dados, né? Daí o exemplo que eu penso é assim, tipo, lógicos quânticos. Eles estão interessados lá com uma parte da realidade, que é esse mundo micro, lá, o mundo quântico, onde umas coisas estranhas acontecem, né? Mas um lógico clássico, ele pode não estar interessado com aquela parte da realidade, pode defender, olha, a lógica clássica funciona muito bem aqui no mundo macro, funciona muito bem na matemática e tal. Ah, mas lá no âmbito quântico ela falha. Bom, mas se eu quero fazer inferências só aqui sobre o mundo matemático, que é todo bem comportado, ou sobre o mundo macro, que é razoavelmente bem comportado, né, tudo bem. Né? Então eu não preciso levar em conta aqueles dados. Né? Só que, é claro, isso daí já, esse ponto de vista vale só para um pluralista lógico, né? Que daí vai aceitar que em diferentes contextos você usa diferentes lógicas. Um monista vai dizer, não, preciso de uma lógica que dê conta de tudo, então de todos os dados. Né? Mas se a gente partir de uma perspectiva pluralista, a gente pode dizer que são os objetivos cognitivos que autorizam um recorte legítimo dos dados, né? Que não vai ser arbitrário, não vai ser um cherry picking, eu escolho só os dados que me interessam, mas sim eu ignoro certos dados porque eu não quero falar sobre aquilo, né, basicamente. Exato. Concordo inteiramente assim, com o que você colocou. Exatamente. Legal, obrigado, César, obrigado, Sanderson. Agora a gente tem uma questão do Jonas. O Jonas levantou a mão, pelo menos. Jonas, fica à vontade para usar o microfone. Certo, obrigado. Obrigado, Sanderson, pela tua fala. É ótimo rever você também e ouvir a tua fala. A minha pergunta vai exatamente na direção da pergunta do César. Até quando ele foi perguntar, achei que ele ia fazer exatamente a mesma pergunta. Mas é mais uma pergunta de esclarecimento, então, e que viraram duas, então, se eu puder, agora que você conversou e respondeu para ele. A primeira seria, tomando então em conta a tua discussão ali da paraconsistência fraca e forte, né? Como o César apontou bem, o paraconsistentista fraco, por exemplo, está interessado em informação inconsistente e um tipo de dado que não seria assim levado em conta como contradições verdadeiras, enquanto que alguém como um QLTista e um paraconsistentista forte, ele não está interessado nisso para motivar a paraconsistência dele, ou não nisso apenas, mas ele leva em conta paradoxos semânticos e algum tipo de dado que ele acha que motiva você tomar contradições como verdadeiras. Então, assim, a minha questão é uma questão de esclarecimento. Se a gente pode, então, nesse contexto, falar de uma forma de pluralismo e se a gente pode ainda falar de subdeterminação, né? Na medida em que a gente tem as pessoas tratando de dados diferentes, né? Não são os mesmos dados gerando muitas teorias, mas são dados diferentes gerando teorias diferentes. E aí, a segunda pergunta, então, só para engatar rapidinho, não sei se o Ederson deixa, mas Pode ir, a gente tem tempo. Seria a seguinte, então, se a gente não poderia barrar um pluralismo, tendo como... Então, agora pegando a discussão que você teve com o César, barrar um pluralismo na medida em que alguém poderia eleger como um objetivo, né, que a lógica deveria, digamos assim, ser uma ferramenta universal de inferência e se aplicar em todos os contextos, né. Então,
se essa metodologia também pode ser usada, né, não apenas por um monista, mas assim, por alguém que tivesse como objetivo falar, não, a lógica tem que ser a mesma em todos os lugares, né? Ela é uma só ferramenta. Então, é também uma pergunta meio de esclarecimento. Tá, obrigado, Jonas. Com relação aos paraconsistentistas fortes e fracos, né, eu concordo, eu acho que seria isso também. Eu acho que é possível, no fim das contas, ter dados diferentes que estão orientando tradições diferentes, né? E mesmo quando a gente olha para a formação dessas tradições, né, elas parecem que também estão sendo orientadas por questões distintas, né? Se você olha, por exemplo, para o nascimento das CN, por da Costa, ou até das lógicas adaptivas à inconsistência, o da Costa, o Batten estão preocupados muito com questões de filosofia da ciência. Toda a motivação deles vem desse tipo de questão, né? Enquanto Priest, né, enquanto a tradição canadense, vamos dizer assim, eles estão mais preocupados em acomodar os paradoxos semânticos, em fornecer metodologias ou intuições, né, sobre como explicar, né, de uma forma mais razoável essas tradições. Né? Então, era algo que eu pensava também quando estava escrevendo esse artigo. Né? No fim, essas pessoas estão minerando dados diferentes, né? E chegando a produzindo metodologias também distintas. Né? E com relação ao monista, lógico, pois é, assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas é um dos passos que eu gostaria de dar, né? Com relação a isso, é ver qual é o tipo de pluralismo, qual é a posição normativa que sairia, né, dessa visão laudaniana, né? Qual seria eu lembro que no parecer, o parecerista diz assim, isso é um pluralismo laissez-faire, né? É um pluralismo em que você vai construindo as coisas. E parece ser mesmo, né? Então, eu acho que é um ponto que falta desenvolver, assim, e que eu gostaria de trabalhar futuramente. Tá, mas obrigado pelas perguntas. Mais alguma questão, comentários? A gente tem um tempinho ainda. Claro, se o Sanderson permitir, a gente tem um tempinho ainda. Fica à vontade, fica à vontade. César, fica à vontade. Não, já que tem um tempo, então deixa eu aproveitar, né? Não vamos perder a oportunidade. Agora sim, uma questão de esclarecimento lá sobre o modelo reticulado do Laudan. O modelo reticulado tem 3 vértices ali, né? Tem os valores, acho que é isso, sei lá, valores, método, metodologia e teoria, né? Só esclarecemos, onde é que entram os dados ali, né? Os dados estão dentro da teoria, né? Onde exatamente, que eu fiquei pensando inicialmente que tinha que ter 4 vértices, né? Um que fosse os dados, né? Mas os dados são, as teorias são subdeterminadas pelos dados, mas também a teoria, enfim, essa é a dúvida, onde está o dado? Não, o ponto é que a discussão sobre os dados vai entrar aqui nas discussões factuais, né? E as discussões sobre qual é o dado relevante pode afetar o nosso propósito inferencial, tá? E aí seria essa é a proposta geral, né? Então, as discussões, e aí, aqui dentro, claro, não vai ter só propósito inferencial, mas vai ter também, né, sei lá, os critérios epistêmicos prediletos, ou a gente pode colocar aqui dentro, mas, em geral, as discussões sobre os factuais, né, vão guiar esses propósitos inferenciais, porque nós precisamos explicar e aí esse é um ponto do artigo, é explicar como que nascem, né, as teorias lógicas desviantes, né? Então elas nasceriam, né, com a proposta de absorver um dado anômalo para a teoria de referência. Então elas
esse desacordo lógico ocorreria nesse nível também, né, sobre qual é o dado relevante, né? Então, as teorias não clássicas nasceriam, né, tentando acomodar esses dados anômalos. Mas, é claro, uma vez que a teoria clássica se desenvolve, ela também pode discordar dentro de si, né? Qual é? O dado relevante não deveria ser só esse. A gente pode interpretar esse dado também de outro modo, como é esse caso aqui das lógicas paraconsistentes. Não, então, esse é o ponto. O que é o dado varia conforme a teoria também. Né? Porque cada teoria dá uma visão da realidade, e aí os dados vão variando conforme vou trocando a teoria. E a interpretação dos dados também varia conforme a metodologia. Né? Então, uma teoria nasce concordando sobre um propósito inferencial, que seria evitar a trivialidade na ocorrência das contradições, mas isso acomoda ainda diferentes noções, né, do que seria o dado relevante, de como interpretar esses dados. Não sei se deu para esclarecer. Né? Deu para esclarecer, mas aí quando a gente tem os dados, dependendo da teoria, o que eu acho que é bem razoável pensar assim, enfim, tá aí toda a filosofia da ciência mostrando isso, que os dados dependem da teoria, né, eu acho que se torna ainda mais difícil chegar a um acordo, né, porque é aquela... Você até comentou da rejeição do Loudon ao Thomas Kuhn, no início da sua fala, mas fica parecendo uma coisa de paradigma, assim, porque eu estou simplesmente em outro paradigma a partir do qual eu vejo outros dados, nem reconheço os seus dados. Então, qualquer chance de acordo aí se torna muito remota, porque a gente não tem uma coisa objetiva para bater as teorias contra, né? Porque são os dados são soft, né? Eles são modulados pela teoria. Né? E aí, de fato, esse é um problema do Lauda, né? Eu não sei o quanto de racionalidade ele consegue recuperar a partir desse modelo reticulado e tudo mais, tá? Mas ele tenta, né? E eu acho que esse mesmo processo, essa mesma dificuldade vai se instaurar também, né, nesse desacordo entre as teorias lógicas e tudo mais. Vou tirar aqui. Legal, Sanderson. Mais alguma questão, gente? Acho que a gente tem mais tempo. Acho que temos tempo para uma ou duas no máximo. Bom, se ninguém tiver, eu tenho uma bem, talvez muito boba, mais de esclarecimento, Sanderson. Eu achei interessante no começo da sua fala, quando você trouxe o Yortland para falar que os dados da lógica são difusos. De fato, ele fala naquele artigo dele de 2017 que não há um acordo entre os lógicos, né, sobre o que são os dados, né, o que a lógica deve dar conta, entendendo lógica como, então, teoria, né, o que a teoria, uma teoria lógica tem que dar conta, né, o que ela deve explicar. Mas aí quando você traz a teoria do Loudon aqui, para fazer essa explicação sobre as teorias da lógica, aí que vem a minha questão de esclarecimento. Conheço muito pouco sobre o Loudon, ok? Você acha que essa natureza difusa, essa condição, melhor dizendo, difusa da lógica, né? Essa falta de acordo, ou esse total desacordo sobre o que são os dados na lógica não atrapalharia o propósito de aplicar a teoria do Loudon para teorias lógicas? Porque parece, pelo menos, não sei, a minha impressão, que na lógica a coisa está muito mais bagunçada do que na ciência. Não sei o que você acha disso. Pois pode ser um problema, né? Porque sobre as questões factuais, no fim das contas, as questões sobre os dados são muito mais... exato, como se colocou. No caso da lógica, né, é tudo muito mais bagunçado do que... Mas, de todo modo, eu acho que pensar naqueles níveis nos ajuda a entender
esse processo de revisão das teorias lógicas, principalmente essa revisão interna, né, de como as metodologias florescem, né, e de como elas tentam realizar um determinado propósito inferencial, né? E aí a discussão depois, né, sobre o que é os dados, sobre tudo bem, eu acho que ainda tem algum, né, a gente pode talvez precisar aperfeiçoar isso, ou a lógica, os lógicos precisam aperfeiçoar isso, mas a proposta do trabalho é pensar esse processo de discordância, né, da ciência, do modo análogo ao processo de revisão de teorias lógicas. Eu acho que aí tem nos ajuda, né, a compreender. Mas, no fim das contas, a questão sobre como caracterizar os dados lógicos da forma mais correta, ou como, né, ou como dar uma explicação maior, né, eu não sei. É algo também que eu... Mas eu acho que é um ponto, né, importante, né, de todo esse debate, no fim das contas. Até porque, e aí esse também é um dos esforços desse trabalho, né, se você olha para esses autores, eles também estão tratando a coisa da forma mais... a noção do dado lógico da forma mais, né, ampla e parece ser aquele problema que ninguém quer tocar, né? Só repete a citação do Bjortland e continua que está resolvido. Pois é, parece que a coisa está bem mais bagunçada na lógica mesmo. Bom, eu acho que agora sim a gente tem tempo para mais uma, ou comentários. Eu acho que o César ia fazer um comentário. Um comentário, isso, se me permitem. É claro, se alguém quiser fazer uma pergunta, deixa eu fazer o comentário. Não tem? Tá. Sobre esse ponto que você trouxe, Ederson, você, resumindo a tua pergunta, né, será que o modelo do Laudan se aplica à lógica, considerando que os dados são tão confusos na lógica? Né? Eu acho que essa pergunta pode ser generalizada, e ela é muito boa por causa disso, né, e dizer assim, será que qualquer coisa que a gente fala sobre a ciência se aplica à lógica, uma vez que é tão diferente essa questão dos dados, exatamente, eu acho que é aí que está a chave, né? Então, eu acho que isso põe em risco o projeto anti-excepcionalista, né? De dizer que a lógica se parece com a ciência, e a primeira coisa que a gente nota, assim, a primeira diferença gritante que a gente nota é esse desacordo sobre os dados, né, que é muito grande, muito maior na lógica, e não é só um desacordo assim, sobre como interpretar os dados, ou sobre a origem dos dados e tal. É um desacordo mais profundo que esse, porque ninguém tem convicções fortes sobre quais sejam os dados lógicos, né? Diferente da física, da biologia, enfim, das ciências, onde você sabe de onde os dados vêm, todo mundo concorda com isso, mas daí discorda sobre quais são os dados, né? Mas tem uma concordância sobre qual é a origem deles e tal. E na lógica, assim, vai ter gente que diz que não tem dados, sei lá, estou pensando num Carnap da vida, né? A gente que diz que tem alguns dados, mas daí é essa multiplicidade, essa bagunça e tal. E eu, assim, do meu ponto de vista, isso é uma ameaça ao projeto anti-excepcionalista, né? Contra o qual, né, eu estou me tornando cada vez mais cético, né? Achando que não vai rolar, a gente tem que voltar para um excepcionalismo. Depende também o que compreensão de excepcionalismo, né, tá tomando. Se for essa aí do começo aí do artigo do Yorton que o Sanderson citou, acho que sim, né, que deixa bem clara a continuidade da lógica com as demais ciências. Mas pensar naquele artigo da rejeição da tradição, que é um artigo mais recente, pode ser muita coisa, né, de excepcionalismo, né? Ou seja, não depende simplesmente dessa suposta continuidade da lógica ou esse parentesco metodológico da lógica com a ciência. Sim, o Yortland e o Martins, antes de ver o anti-excepcionalismo, antes de ver a derrocada do anti-excepcionalismo, eles mudaram de posição. E agora tudo é anti-excepcionalismo. Aí não tem como. Né? Claro, nesse sentido mais amplo, está totalmente de pé o projeto anti-excepcionalista, mas no sentido estrito de 2017, é bem difícil. Tem que ver o que descobre também.
Só um comentário, assim, eu não sei se salva assim, a noção de dado, né? Mas ao mesmo tempo as práticas dos lógicos também é essa coisa confusa, né? Que, bom, vamos revisar, sei lá, a lógica, como o exemplo que eu dei, vamos revisar a bivalência, porque isso não explica a noção, sei lá, alguma noção medieval sobre Jesus e o cristianismo, né, que a gente encontra motivações assim na história da lógica. Vamos revisar a bivalência por causa das funções espaciais. Então, assim, as práticas dos lógicos também é essa coisa confusa, né? A lógica fala aparentemente de tudo, né? Eu não sei se isso justifica, claro, né, a gente falar sobre dados, né, mas não sei, né? As nossas práticas dos lógicos também é essa coisa confusa mesmo. A lógica fala de tudo. Interessante isso que você falou, também acho. A gente emprestar essa noção do Kuhn de paradigma, que não envolve só os dados, né, mas a metodologia, a visão de mundo, etc. Parece que a gente vai encontrar divergências nos lógicos aqui em tudo, né, todos esses aspectos aí que compõem um paradigma, não só o que é um dado. Então, pensando nessa visão excepcionalista desse parentesco com a ciência, parece que não ia ter nenhum parentesco com a ciência, né? Diferente de qualquer tipo de acordo que teria que haver para constituir-se como uma ciência. Enfim. Bom, gente, 5 minutinhos para as 8, acho que ainda questões de esclarecimento, coisa mais rápida, a gente tem tempo, senão a gente finaliza para não cansar muito o Sanderson também. Fiquem à vontade. Finalizamos, então? Ok, então deixa eu parar a gravação. Obrigado a todo mundo que veio e discutiu. Muito interessante esse debate no final e muito interessante porque teve uma palestra bastante interessante que motivou. Então eu agradeço demais o Sanderson pela palestra e por essa discussão que a gente fez aqui agora nesse segundo momento. Obrigado, Sanderson. A gente espera te ver mais vezes aqui no NEL. Vamos seguir. Valeu, pessoal. Abraço a todo mundo. Então, deixa eu parar a gravação.